Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as três grandes religiões que surgiram ali no Oriente Médio, beleza? Então, primeira coisa, gente, nós vamos entrar num assunto que é bem sensível e não é a minha intenção aqui ofender ninguém. Então, às vezes, durante a aula, a gente pode falar uma ou outra coisa que soe ofensivo, mas não é a minha intenção aqui, beleza? Dito isso, eu quero dizer que eu também arrumei o som. Algumas pessoas vieram falar que tinha algum problema do som na última aula. Corrigi, acho que está tudo ok. Se tiver algum problema, comentem aqui ou mande um e-mail para mim que eu vou tentar averiguar. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, na aula passada eu já falei que o Oriente Médio é lar das três grandes religiões abraâmicas, né? Judaísmo, o cristianismo e o Islã. Tá? Então vamos começar pela ordem temporal. Vamos falar primeiro dos judeus. Tá? O povo hebreu ele surgiu no que hoje é Israel e a Palestina, e isso a gente vai tratar no próximo capítulo. E ele tem mais de 5.000 anos de história, tá? É um povo bem antigo. No livro de vocês está há 3.000 anos atrás. Eu acho que eles quis dizer 3.000 antes de Cristo. Então junta 3 mais 2, 5.000. Tá? Então os hebreus, eles são os descendentes de Abraão e de Moisés. Então, quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, a gente vê a fuga dos hebreus do Egito, que foi guiado por Moisés, e onde ele recebeu as tábuas dos mandamentos, aquele lá era um povo judeu. Tá? Então, os judeus, eles fugiram do Egito, então aí para vocês verem, né, tem um mapa de Israel, tem um mapa do Egito. Inclusive, pessoal, eu não vou mais usar aquele apontador, porque ele era uma das coisas que estavam dando problema na hora de falar. Tá? Então, preciso da atenção de vocês um pouco maior nesses mapas agora. Então vocês estão vendo ali um mapa que é do norte da África e parte ali do Oriente Médio, tá? Então tem o Líbano, a Síria, Jordânia, tá em inglês, mas é facinho de compreender. E ali em amarelo, Israel, tá? Então os hebreus, eles saem do Egito, eles fogem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, não é? Em direção à Península Arábica, e o objetivo dos hebreus, de Moisés, era chegar à Terra Prometida, a Canaã, que seria Jerusalém. Tá? Moisés é só um desses líderes que o povo hebreu teve. Teve outros também, como Davi, como Salomão. E depois de séculos caminhando no deserto, e essa história vocês devem conhecer melhor do que eu, seja porque aprenderam na escolinha dominical ou na catequese, eles formaram o reino de Israel. Né? Porém, com o passar dos séculos, Israel foi reconquistada tanto por assírios quanto por babilônios, que vinham lá da região da Mesopotâmia, lá do Iraque, lá do Irã. Né? Com isso, com a conquista de Jerusalém, os judeus eles se dispersaram pelo mundo. Nós chamamos isso de diáspora, tá, gente? Diáspora é quando um povo ele acaba saindo do seu local originário em direção a outros locais. Então, por exemplo, a diáspora negra, que foi os portugueses trazendo escravos da África aqui para a América, os chineses hoje indo para todos os lugares do mundo, uma nova diáspora chinesa, e aqui nós temos a diáspora dos judeus, né, quando Israel foi conquistada. Beleza? O livro sagrado dos judeus ele é o Torá. Tá? Dentro do Torá, a gente tem o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Percebam que o Pentateuco é a mesma coisa que o nosso Antigo Testamento, ou melhor, né, é a mesma coisa que os nossos primeiros livros da Bíblia, porque o cristianismo ele nasceu a partir do judaísmo. Tá? Para vocês terem uma ideia, 30 de setembro agora, o último 30 de setembro, teve o Ano Novo Judeu. Tá? Foi o Ano Novo número 5.780. Então,
Professor, eles já estão nesse ano? Bom, pessoal, em vários lugares do mundo é comum utilizar duas datas, tá? Uma data é compartilhada com o mundo todo, que é, no caso hoje, 15 de outubro de 2020, e a outra é o seu calendário cultural. Então, por exemplo, os chineses têm isso, os judeus têm isso, os islâmicos têm o seu calendário próprio, tá? A gente usa esse de comum acordo, esse calendário ocidental, romano, mas eles têm o seu próprio calendário, tá? E bem, os judeus, eles creem num Deus único, onisciente, onipresente, e é o Deus do Antigo Testamento, tá, gente? O Deus do Gênesis, tá? E para os judeus, isso aqui que é o mais importante, eles aguardam a vinda de um Messias, ou seja, a vinda de um Filho de Deus, de um Salvador. Tá? E a partir da vinda desse Messias que vai se dar o arrebatamento final. Beleza? E aí ele tem lá as profecias da construção do primeiro templo, que foi destruído, foi construído um segundo templo, que já foi destruído, e a construção aí do terceiro templo, que vai marcar a vinda do Messias, e por fim o juízo final. Tá? Agora, dentro do cristianismo a gente tem uma pegada um pouco diferente. Então, primeiro, gente, o cristianismo ele surge ali com o nascimento de Jesus. Jesus era um judeu, inclusive, tá? E para o cristianismo, Jesus já é o Messias enviado para redimir os pecados do homem, tá bom? E o cristianismo ele era praticado por uma minoria muito pequena que vivia ali no Oriente Médio e que estava ali à margem do Império Romano. Ele se populariza quando o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo no ano de 312 e a partir daí se torna a religião do império. Antes disso, os cristãos eles eram perseguidos, eles eram inclusive a própria figura de Jesus, por que ele foi perseguido? Por conta das ações que ele tinha, por conta da pregação que ele fazia. Então, não apenas ele, mas os seus seguidores também eram perseguidos. E isso acabou não, né? Se popularizou com a conversão do Constantino, que era imperador romano. Beleza? Dentro do cristianismo, é muito importante a evangelização, ou seja, a conversão. Isso tanto no catolicismo quanto nas religiões protestantes, quanto nas religiões evangélicas. Ou seja, você pode converter outra pessoa para a sua religião. Os judeus não, tá, gente? Os judeus, ele é uma comunidade bastante fechada. E a religião, ela passa por consanguinidade, ou seja, passa de pai para filho. Não significa que se algum dia você pensar, nossa, eu quero ser judeu, não posso ser judeu. Não, você pode. Mas é uma comunidade extremamente fechada, onde normalmente a religião se passa de pai para filho, ou de mãe para filho. Tá? Já o cristianismo não. Tem esse papel de evangelizador. Você nunca vai ver, por exemplo, uma missão de judeus em qualquer lugar do mundo. Sabe? Ou alguma religião, por exemplo, que fazem esse trabalho de evangelização na África, ou até aqui mesmo na América, Testemunho de Jeová e Mormons, por exemplo, que passam na casa das pessoas, vocês nunca verão um judeu fazendo isso. Tá? Porque a ideia é que a religião é do grupo muito específico. Porque eles são os herdeiros, os descendentes de Abraão e de Moisés. Então, eles são os escolhidos. Tá? Por isso que a comunidade ela é mais fechada. Beleza? Voltando aqui para o cristianismo, dentro do cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia, que contém o Antigo Testamento e fala do Abraão, fala do Moisés, do Davi, do Elias, do Daniel, que tem também dentro do judaísmo. Tá? Qual que é a grande diferença aqui? O Novo Testamento. O Novo Testamento é a vida de Jesus, é a vida dos seus apóstolos, inclusive escrita pelos seus apóstolos. Então, para os judeus, o Messias ainda está por vir. Para os cristãos, o Messias já veio, que foi Jesus. Tá bom? E o cristianismo ele se tornou a religião, primeiro, do reino do Império Romano, lá com Constantino, e depois essa religião ela foi assimilada pelas tribos bárbaras. Então, enquanto o Império Romano ia sendo destruído, essas tribos bárbaras que invadiam o Império Romano, eles foram adquirindo hábitos,
foram adquirindo a língua romana, a cultura romana e adquiriram também a religião. Tá? Essa foto que vocês estão vendo aí é do Carlos Magno, o rei dos francos, Franco-França, entenderam? E ele foi coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico, defensor da Igreja. Tá? E muitos dos países atuais da Europa, então, os francos e a França, por exemplo, os visigodos, os ostrogodos, suevos, os anglo-saxões, todos esses tiveram esse papel, viveram esse período com os romanos e acabaram se tornando católicos também. Então isso explica porque Portugal é católico, porque Espanha é católico, porque Itália é muito católico. E depois, dentro do cristianismo, vocês já sabem lá, 1517, o Martim Lutero vai inaugurar uma nova visão acerca da religião. Ele vai iniciar a Reforma Protestante. E aí vai ter o Lutero, vai ter o Calvino, vai ter o Henrique VIII na Inglaterra, que vai dar origem às religiões protestantes e os evangélicos. Tá bom? Voltando aqui, então o cristianismo ele se tornou a religião prevalente em toda a Europa, com os romanos e depois com essas tribos bárbaras, tá? Mas a origem dela é lá no Oriente Médio. Agora então vamos entrar no islamismo, tá, gente? O Islã é a única religião que a gente sabe tanto a data quanto o local exato de nascimento. O Islã começa em 622, perdão, né, quando Maomé, ou Mohammed, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel é uma figura muito presente no cristianismo, tá, gente? E o Gabriel, ele pediu para que o Maomé espalhasse a palavra de Alá. Alá é uma palavra para Deus, tá, gente? Então, é a mesma coisa a gente pensar em Deus e God, é a mesma palavra. Em árabe, Alá é Deus. Tá? E professar a fé do Islã. Islã significa submissão. Submissão a quem? A Alá. Beleza? Então, o Maomé, ele começou a pregar, ele morava em Meca, e aos poucos ele foi conseguindo seguidores. Tá? E o que aconteceu? Dentro do Islã, também é uma religião monoteísta, ou seja, um Deus. Tá? E Meca, na época, era uma cidade muito cosmopolita. Tinha muitas religiões politeístas, ou seja, com vários deuses. E para Maomé, isto era uma heresia. Tá? O problema é que Maomé ele era um comerciante e Meca era uma cidade de comerciantes e que ganhava muito dinheiro por conta dessas caravanas. E o que aconteceu? A elite local comerciante se enfureceu com Maomé e começou uma perseguição. E o Maomé ele teve que fugir de Meca para a cidade de Medina. As duas cidades, gente, estão hoje na Arábia Saudita. Tá? E isso marca, então, o início do Islã, quando Maomé sai de Meca e vai para Medina. Esse início, isso é o que marca o calendário islâmico. Tá? Eles usam o livro sagrado, que é o Corão, ou Al-Corão. Al, pessoal, em árabe é a mesma coisa de O. Então, Al-Corão fica o Corão. Beleza? E tem também outros livros como a Suta, que é o livro de leis. Tá? E no calendário muçulmano eles estão em 1398. Mas como eu falei, para atividades normais eles estão em 2020, para atividades religiosas 1398, porque eles partem do ano 622, que é o ano que Maomé fugiu de Meca para a cidade de Medina, tá bom? Bom, Maomé ele morreu logo após isso, em 632, em Medina, e assim que ele morreu já começou um conflito. Tá? Esse conflito deu origem a tanto os xiitas quanto aos sunitas. Xiitas, gente, vem das pessoas que consideraram o Ali, que era primo de Maomé e casado com Fátima, sua filha, e falando que ele era o sucessor do Maomé, ou seja, o Maomé morreu, quem vai guiar a gente agora é o Ali. Esses são os xiitas. Os sunitas, eles creem na Suna, que é um livro de regras dentro do islamismo,
e nos 4 califas que seguiam Maomé, que eram 4 seguidores do Maomé. Vou fazer um exemplo aqui grosseiro, gente. Imagina que Jesus tinha seus apóstolos lá, e assim que ele morreu, precisava indicar alguém para continuar o seu papel. Então você tinha de um lado que era um parente dele, que era o Ali, e outro que eram 4 apóstolos. Então os sunitas seguiram esses apóstolos, esses seguidores. Gente, como eu falei, exemplo bem grosseiro. Tá? E aí nós temos a diferença entre sunitas, da Suna, e xiitas. Tá? Hoje, gente, a grande maioria da população islâmica é sunita, tá bom? Bem, aí vocês estão vendo um mapa de toda a extensão do Império Islâmico, tá? Assim que o Maomé morreu, começou um processo de expansão, tá? E esse mapa aí, gente, essa expansão foi feita em pouco mais de 100 anos. Então percebam que eles estavam aqui na Arábia Saudita, eu não vou conseguir mostrar para vocês, né, senão vai travar, mas eles estavam na Arábia Saudita, então observem aí onde que é a Arábia Saudita. Eles conquistaram em 100 anos boa parte do Oriente Médio, boa parte ali do norte da África e todo Portugal e toda a Espanha. Durante quase 700 anos, Portugal e Espanha foi de domínio muçulmano, tá, gente? E isso só vai terminar com a reconquista ibérica, que daí são os reis católicos que ficaram ainda lá em Portugal e Espanha, que começaram a expulsar os muçulmanos de volta para a África. Mas durante 700 anos, o que é Portugal e o que é Espanha hoje foi de domínio árabe, tá bom? Árabe e muçulmano, beleza? Então aí tem um mapinha dos períodos de expansão, né? Tem a época de Maomé, que ele conseguiu conquistar quase toda a Península Arábica, depois o período dos califas, que levou toda essa expansão máxima do Império Islâmico, tá bom? Quando a gente fala então dessa separação sunita e xiita, logo vem essa noção de radicalidade, que os muçulmanos são radicais, sobretudo os xiitas, tá, gente? Mas, sinceramente, não é que eu não sei, eu até sei de onde que é, mas não faz muito sentido. Respondam para vocês. Quando vocês pensam em islâmico radical, como essas imagens que vocês estão vendo aí, vocês pensam que eles são sunitas ou que eles são xiitas? Tempo. Responderam para você? Vamos lá, gente. 85% do Islã praticado ele é sunita, tá? E 15% ele é xiita. Quando a gente observa esses grupos armados radicais, fundamentalistas, eles são sunitas. Então, o Al-Qaeda, o ISIS, o Boko Haram, que atua na Nigéria, todos eles são sunitas. Agora, por que a gente tem uma ideia de que o xiita ele é radical? Porque países xiitas são países historicamente inimigos dos Estados Unidos, que é, por exemplo, Irã e Iraque. Ah, professor, mas no Irã é uma teocracia, na Arábia Saudita também. Ambos os lugares, você andar com uma Bíblia pode ser crime, mas um é xiita e a outra é sunita. Na Arábia Saudita, que é um país sunita, você não pode professar uma outra fé com risco de morte. Você não pode... Caso de adultério, por exemplo, que no Brasil se resolve no juiz normal. Não, lá pode ser caso de apedrejamento. Então, ambos os países podem ser fundamentalistas, tá, gente? Tanto sunita quanto xiita. Basta que o país não seja laico. Então, Irã é um país teocrático, ou seja, as leis do Estado estão presentes às leis islâmicas. Na Arábia Saudita também, no Catar também. A gente fica pensando, eu fiz uma atividade ano passado com os alunos do 6º e do 7º ano, que era quais lugares do mundo que eles querem conhecer. E muitos falam, por exemplo, Dubai. Ah, Dubai porque tem o maior prédio do mundo. Dubai fica no Emirados Árabes Unidos. É uma teocracia. Então lá são países modernos com um verniz, são países teocráticos com um verniz de modernidade. Então lá os direitos das mulheres são bem limitados, tanto que tem lá a burca ou o jihab, que são essas vestimentas que vocês conhecem para fechar toda a cara.
Como eu falei, você não pode andar com uma Bíblia, não pode professar qualquer outra fé que seja do Islã. Então, a gente fica com essa noção de que apenas xiita é desse jeito, inclusive virou sinônimo. Aquele cara é um fundamentalista, ele é um xiita. Na verdade não, porque os principais grupos, eles são sunitas. Acontece que os sunitas são parceiros dos Estados Unidos e os xiitas não. Beleza? Bom, dado toda essa aula, que eu falei um pouco da origem dessas três religiões, vamos falar um pouco dos lugares sagrados do Oriente Médio. Tá? Por que dá tanta briga essa região? Então, primeira coisa, gente, vamos ficar aqui na Arábia Saudita, onde nós temos os pontos sagrados do Islã. E aqui não tem muito problema, porque é tudo Arábia Saudita, todo mundo é islâmico, então não tem muitos problemas. Tá? Vocês estão vendo aqui, esse ponto vermelho, a cidade de Medina. Medina, que é o lugar para onde o Maomé fugiu. Um pouquinho abaixo, percebam ali que está Meca. Observaram? Perto do Mar Vermelho? Meca é a cidade mais sagrada para os islâmicos. Tá? Então, primeiro, Medina fica na Arábia Saudita e ele é o lugar que marca o início da religião islâmica. Por isso que é um dos lugares sagrados. Meca, inclusive, é o segundo lugar mais sagrado para os islâmicos. Tá bom? Agora, saindo de Medina, indo para Meca, a gente tem um lugar mais sagrado para os muçulmanos, que é a cidade de Meca. Tá? Ela fica também na Arábia Saudita. Todas as rezas dos muçulmanos, e eles rezam, tem algumas vertentes que rezam 3 vezes ao dia, tem vertentes que rezam 5. Então eles estendem o tapete e eles rezam em direção para Meca. Então não é virar para qualquer lugar, não. Eles sabem certinho para onde tem que virar para rezar em direção a Meca. Tá? Inclusive uma vez, há uns 5, 6 anos atrás, talvez mais, teve um primeiro astronauta muçulmano. E ele tinha que fazer as orações dele virada para Meca. Então teve que fazer um monte de cálculo para saber onde que na órbita da Terra ele estava. Ele tinha que virar para rezar em direção a Meca. Tá? Na Meca, gente, na cidade de Meca, nós temos essa mesquita que vocês estão vendo e esse quadrado aí preto. Tá? Nesse quadrado preto, gente, é a Kaaba. Kaaba é um dos objetos sagrados do Islã. Tá? É um meteoro que caiu na Terra e é considerado pelos islâmicos um objeto enviado por Deus, que significa aliança com Deus, com Maomé. Tá dentro dessa caixa preta. Essa caixa preta, na verdade, é um edifício e ela está coberta com um pano preto. Sempre eles trocam esse pano, um pano preto com fios de ouro. Observem, pessoal, o tanto de gente em volta. Tá? Todo islâmico que dispõe de saúde e dinheiro tem que fazer uma peregrinação na Meca pelo menos uma vez na sua vida. Por isso que tem tanta gente em volta. E, aliás, a religião islâmica é a que mais cresce no mundo. Hoje tem 1,2 bilhão de adeptos. Então, sempre durante o Ramadã, que é o mês sagrado dos islâmicos, tem peregrinação a Meca. Então, essa imagem assim é muito comum. Se vocês quiserem pesquisar, por conta do coronavírus, está tendo ainda, a Meca reabriu esses templos, mas com regras de visitação. E vocês conseguem ver esse monte de pessoa, mas todas elas mantendo o distanciamento. É uma imagem assim até bonita pela simetria das pessoas, do tanto de pessoa e pela simetria que elas fazem da distância, cumprindo o distanciamento social. Beleza? Bom, saindo então desses lugares aqui que são exclusivos dos muçulmanos e torna tudo mais fácil, a gente vai entrar agora onde acontece problema, tá? Que é Jerusalém. Tá? Primeiro, Jerusalém, ele foi, como a gente viu lá no início da aula, o reino de Salomão, o reino de Davi, foi feito em Jerusalém. Posteriormente foi conquistado, os judeus se dispersaram e os judeus eles reivindicam Jerusalém para eles. Tá? A gente vai entrar nessa questão quando a gente estudar Israel e Palestina, podem ficar tranquilos. Mas durante muito tempo, o que hoje é Israel foi domínio muçulmano, foi domínio islâmico. Tá bom? Então, Jerusalém é sagrada para as 3 religiões.
É sagrada para o cristianismo, é sagrada para o islamismo, é sagrado para o judaísmo. Tá? Então, o primeiro ponto sagrado, tá, gente, é o Domo da Rocha. Essa construção que vocês estão vendo aí é uma construção islâmica e ela marca o local onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício. Então, quem conhece a Bíblia aí sabe que Abraão casou com Sara, eles não conseguiam ter filhos, e daí Deus concedeu esse desejo a Abraão, mas depois falou, Abraão, vá até um determinado ponto, faça Isaque de sacrifício. E daí Abraão vai sacrificar Isaque e Deus fala, nossa, agora eu sei que você não me negava o seu único filho, por esse motivo você será pai de uma grande nação. Então aí as três grandes religiões. Então, em primeiro lugar, é o Domo da Rocha, tá bom? Como eu falei, está dentro das três religiões, mas hoje é uma construção islâmica. Tá? Temos também a Basílica do Santo Sepulcro. A Basílica do Santo Sepulcro, ela marca o local onde Jesus foi enterrado. Também está na cidade de Jerusalém. Então, um lugar sagrado para os cristãos. Aqui apenas cristãos, tá bom? E por fim, a gente tem também o Muro das Lamentações, tá? Ou o Muro Oriental. Por que Muro das Lamentações? Por que esse muro é sagrado para os judeus? Bom, pessoal, durante a estada, a vida dos judeus em Jerusalém, foi construído o primeiro templo de Salomão, que foi destruído. Depois foi construído um segundo templo, que foi destruído. E deste segundo templo só existe esse muro. Tá? Então, o Templo de Salomão era um lugar sagrado para os judeus. Como ele não existe mais, hoje os judeus eles fazem as rezas direcionadas a esse muro. Inclusive, deixa eu voltar aqui, a primeira imagem que eu coloquei para vocês é de um judeu no Muro das Lamentações. Não percebam que ele está com a mão assim no muro. Não sei se vocês conseguem ver, tem alguns papeizinhos nesse muro. São orações, são pedidos que são colocadas nos vãos do muro. Então, é um dos locais mais sagrados para os judeus, o Muro das Lamentações, onde são feitas as rezas. Sem falar também no Monte das Oliveiras, sem falar em outros diversos pontos ali no Oriente Médio, que é sagrado ou para judeus, ou para cristãos, ou para muçulmanos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.